Olá, tudo bem com você? Como que está o seu coração? Como que está a sua mente? A minha oração é que você esteja praticando tudo aquilo que a gente tem conversado. Semana passada nós iniciamos a nossa série, o Cristão 1010, disciplinas espirituais, e nós conversamos sobre a gente sair de onde nós estamos e caminhar um pouco mais, ir mais fundo. E quando o assunto é relacionamento com Deus, a gente tem que sair de onde a gente está. Não dá para viver na nossa zona de conforto, a gente precisa ir mais fundo. Meu convite para você é: pegue um caderno, toda semana eu peço, toda semana o Juan também pede no domingo. Pega algo para anotar, porque quando você anota você memoriza melhor, depois você pode recapitular, depois você pode até passar para alguém. Então não deixe de anotar as mensagens, deixe de lado qualquer tipo de distração, que agora o seu foco seja naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Amém? Vamos lá. Passo pela vida como transitório a caminho da eternidade. Criado à imagem de Deus, mas com essa imagem corrompida, precisando aprender a meditar, adorar e pensar. Donald Kruger. Tenho dito algumas vezes que nós não somos seres carnais que escolheram ter uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo em um momento carnal. Por isso nós precisamos voltar à essência do Evangelho, por isso nós precisamos urgentemente levar o Evangelho a sério, de aprender diariamente com o nosso Deus, em relacionamento com Ele de todos os dias, ter um tempo para aprender, como a gente vai para a aula, como a gente vai para a faculdade, como a gente vai para o nosso mentor. Todos os dias precisamos ter essa disciplina de ter um encontro com o nosso Deus, porque todos os dias Ele tem algo para nos ensinar. Nós precisamos ser excelentes em nossa disciplina espiritual. Mas o que é essa disciplina espiritual que eu tanto tenho falado? Calma aí que eu já vou te explicar, mas antes eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. E esse é um vídeo totalmente interativo, então quando você encontrar o livro, você vai apertar em curtir e a gente vai entender que você já encontrou. Que foi? Você ainda não clicou no curtir? Estou esperando. Aqui, ó, aqui embaixo. Vai? Aí, agora achou. Vamos ler? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que ao invés de divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Baixe sua cabeça aí, vamos orar? Pai, que o Senhor possa falar com a gente através dessa mensagem, Deus. Que não seja o Renan falando, que não seja tal pessoa interpretando, mas que seja o Seu Espírito Santo falando através de mim e para cada um que está ouvindo agora, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Por que será que Paulo estava chamando os irmãos de Corinto de crianças espirituais? Por que ele estava chamando os irmãos de Corinto de carnais? A imaturidade e a carnalidade dos irmãos de Corinto eram resultados de uma dieta espiritual. É o que Paulo está dizendo. Paulo está chamando os irmãos de crentes imaturos, está dizendo que eles ainda são bebês na fé, e isso é resultado da dieta espiritual que eles estavam vivendo. Eles pararam, eles se estagnaram onde eles estavam, e eles não se esforçavam para ir mais, eles não caminhavam, eles não se esticavam, e é isso que Paulo está dizendo, que estava dando leite porque eles não podiam receber alimento sólido, porque eles ainda não eram bebês, eles ainda eram dependentes na fé, eles ainda não tinham se firmado, não buscavam amadurecimento, eles não buscavam crescer. Mas não é que existe diferença de doutrina ou de ensino para quem já é maduro na fé e para quem ainda não é maduro na fé. A diferença é a forma como é falado. A diferença é de aprofundamento. Segundo Charles Hodge, uma mesma verdade é leite e carne ao mesmo tempo. Calvino ilustra dizendo que Jesus Cristo é leite para os bebês e carne para os adultos. O que muda é o aprofundamento, o que muda é o tanto que cada um quer receber, o que muda é o tanto que cada um cava para encontrar cada vez mais a Cristo. Se eu sou cristão, mas eu escolho, eu permaneço aqui, na mesma posição durante toda a minha vida, eu vou para sempre beber de um leitinho espiritual.
E pode ser que esse leite me alimente, pode ser que esse leite me satisfaça, mas se eu quero crescer na fé, se eu quero amadurecer, se eu escolho me aprofundar, eu vou para o alimento sólido. E mesmo sendo o mesmo alimento, agora eu vou encontrar cada vez mais de Cristo. Agora eu vou absorver cada vez mais e estar pronto também para transbordar cada vez mais. O que muda é o aprofundamento. O que acontecia com a igreja de Corinto é que havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam no princípio da fé. Como eu falei, eles estagnaram, eles não demonstravam sinais de maturidade, eles não demonstravam sinais de que eles estavam crescendo na fé. Eles estavam até crescendo no conhecimento, eles estavam crescendo na absorção, mas eles não estavam crescendo na prática. É por isso que Paulo chama os irmãos de crianças espirituais. Hebreus fala que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas acima de tudo de prática. De nada adianta eu absorver, mas não colocar em prática. O que vai dizer o quão maduro nós somos é o tanto que a gente tem colocado a palavra de Deus em prática. Existem cristãos que nunca deixam um leitinho espiritual, existem cristãos que entram na igreja, conhecem Jesus Cristo, sentam no banco e ali fica para sempre. Mas existem cristãos que 1 mês de convertido já está servindo, está lavando o chão do banheiro, está fazendo o que for necessário, porque quer crescer, porque quer aprender, porque quer colocar em prática. Por que será então que os cristãos de Corinto eram considerados bebês? Porque eles ouviam, mas eles não colocavam em prática. Na hora de se relacionar com Deus, eles até entravam no rio, mas molhavam só os pés. Eles não queriam aprender a nadar, eles não queriam se arriscar a afundar o corpo inteiro. Por isso eles só molhavam os pés. Por isso eles eram considerados bebês. Eles ficavam ali na beirinha. Eles não se relacionavam por inteiro. E esse é o grande problema da nossa geração, a superficialidade. Esse é o grande mal do nosso século. As pessoas são superficiais em tudo, na forma de se relacionar, na forma de amar, na forma de trabalhar, na forma de estudar. Tudo que vamos fazer, a gente fica somente na superfície. A gente não se aprofunda em nada. Tudo que a gente pega para fazer, a gente fica numa zona de segurança, onde eu tenho controle, onde eu toco o chão, onde eu sei onde eu estou, e eu não quero me aprofundar em nada. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação, da autorrealização, da autocontemplação é, antes de tudo, um problema espiritual. A necessidade do nosso século, a necessidade da nossa geração, a urgência que nós temos, não são de mais doutores, não são de pessoas mais inteligentes, não são de pessoas mais ricas. A nossa grande necessidade são de pessoas mais profundas. E é isso que fazem as disciplinas espirituais. Elas nos convidam a nós sermos mais profundos. Elas nos convidam a dar um passo a mais todos os dias, para viver nas profundezas, para sair da superfície e afundar, até que eu não tenha mais pé, até que eu não tenha mais controle. E agora eu estou totalmente imerso na presença de Deus. As disciplinas espirituais fazem com que nós sejamos pessoas mais profundas. As disciplinas espirituais fazem com que a gente seja a resposta para um mundo vazio. John Woolman aconselha dizendo que é bom que a gente habite nas profundezas para que possamos sentir e compreender o espírito das pessoas. O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são disciplinas que promovem crescimento espiritual, são hábitos de devoção e cristianismo que têm sido praticados pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. As disciplinas espirituais são para seres humanos comuns, pessoas que estudam, pessoas que trabalham, pessoas que namoram, pessoas que limpam o cocô do cachorro, pessoas que lavam a louça, pessoas que gravam vídeos para o TikTok, são para pessoas comuns. Disciplina espiritual não é algo impossível, não é algo difícil de se fazer. Disciplina espiritual não é só para quem entende de teologia. Disciplina espiritual é para pessoas comuns, mas que escolheram ser regeneradas pelo Espírito Santo. Na real, as disciplinas espirituais são bem mais exercidas quando a gente aplica elas no nosso dia a dia. Se elas vão ter algum efeito transformador, o efeito deve encontrar-se nas atividades comuns da vida, em nossos relacionamentos com meu amigo, com meu irmão, com meu colega de trabalho, com a minha esposa, com meu marido, com meu vizinho. As disciplinas espirituais não são difíceis. Não precisamos saber muito sobre teologia para praticar a disciplina espiritual.
Precisa só de uma exigência, e essa exigência fundamental é suspirar por Deus. Como diria o salmista lá no Salmo 42, assim como a corça anseia por água, assim eu anseio por Deus, assim eu anseio por um Deus vivo. A gente precisa ansiar, a gente precisa suspirar, eu preciso acordar e puxar Deus no meu dia, eu preciso acordar e ter fome de ter um encontro com Deus, eu preciso acordar e ter sede de ter um encontro com Deus. Isso não vai acontecer de maneira automática, no começo eu não vou ter fome nem sede de Deus, mas quanto mais eu busco, quanto mais eu conheço, cada vez mais fome e sede eu tenho da palavra dEle. O objetivo da disciplina é o livramento da sufocante escravidão do autointeresse e do medo. As disciplinas espirituais vão te fazer ir totalmente na contramão da sua autorrealização, da sua autossatisfação, na contramão do medo, da sua autocontemplação. Elas vão tirar todo o foco de você e vão colocar o foco em Deus. Enquanto você é uma pessoa que o tempo todo quer se aparecer, quer que as pessoas te ouçam, que as pessoas ouçam sua opinião, que as pessoas vejam suas fotos, quando você começar a ser disciplinado espiritualmente, você o tempo todo vai querer que as pessoas olhem para Deus, que as pessoas vejam o que Deus está fazendo, que as pessoas contemplem quem Deus é e não quem você é. Com certeza todos nós um dia sentimos no nosso íntimo, no nosso profundo, no nosso mais secreto ser, um grito de desespero querendo algo mais profundo. E para isso, para a gente conseguir se imergir, aprofundar, mergulhar na presença de Deus, nas disciplinas espirituais, nós precisamos vencer duas dificuldades. E a primeira dificuldade que nós precisamos vencer é a filosófica. Porque nós vivemos no mundo do desejo, no mundo do materialista, nós vivemos no mundo onde eu creio naquilo que eu vejo, onde eu creio naquilo que eu posso tocar, onde eu creio naquilo que eu quero algum dia pegar. E a gente tem se afastado cada vez mais de um mundo espiritual, de uma fé no invisível, de confiar naquilo que os meus olhos não veem, naquilo que a minha mão não pode tocar. O domínio do desejo e do pensamento materialista da nossa era difundiu-se tanto que embutiu na humanidade sérias dúvidas a respeito de sua capacidade de crer no invisível, a respeito da sua capacidade de alcançar algo que seja além do mundo material, que seja além do mundo físico. Muitos cientistas já deixaram para trás essa dúvida, deixaram para trás essa incerteza, sabendo que não existimos somente nessa caixa temporal. Mas muitos cristãos têm se deixado levar, têm sido influenciados por uma ciência popular e têm tomado para si um preconceito contra o mundo imaterial. Nós precisamos ter coragem e ousadia para renunciar ao preconceito de nossa época e afirmar que o sentido e propósito do mundo não está aqui no material, não está naquilo que é visível, não está naquilo que é palpável, mas como fala a palavra de Deus, naquilo que é invisível aos olhos. Devemos estudar e explorar o mundo espiritual ainda com mais afinco, ainda mais com mais desejo, com mais vigor do que estudaríamos qualquer outra área do nosso interesse. Fé é conhecer, e para conhecer é preciso confiar, e para confiar é preciso se dispor a todos os dias ter um encontro. Pensa no seu melhor amigo, pensa na sua namorada, no seu namorado. Vocês não se conheceram e confiaram de primeira. Foram necessários encontros, conversas, passeios, até que começasse a ter uma afinidade para construir uma amizade e ter uma confiança. Se você quer conhecer a Deus, se você quer confiar em Deus, se você quer ter fé, você precisa se dispor a ter um encontro com Ele todos os dias. A dar para Ele uma oportunidade de se revelar para você todos os dias e também se mostrar para Ele como você de fato é, porque Ele é o único que te ama, independente do que você fizer, independente do que você escolher, independente de para onde você for, Ele vai continuar te amando. A segunda dificuldade que nós precisamos vencer é a prática. Temos muita dificuldade quando o assunto é sair da teoria e ir para a prática, e isso é para qualquer área da nossa vida. Tudo a gente tem muita facilidade para falar, para sonhar, para planejar, mas muita dificuldade para tirar do papel. Não sabemos como partir para a exploração do mundo interior, isso é algo nosso, porque nem sempre foi assim.
A Bíblia nos chama para as disciplinas espirituais, mas ela não entra em muitos detalhes sobre como fazer, porque não era necessário. Nem sempre foi necessário ficar explicando demais, ficar ensinando demais. As pessoas simplesmente pegavam e faziam. Era para jejuar? Beleza, eu vou jejuar. É para orar? Beleza, eu vou orar. Não precisava ficar explicando o porquê, o para quê, o porém, o efeito colateral. Hoje em dia, quando eu falo para alguém jejuar, a pessoa fala, mas vai dar tontura? Vai me deixar com fome? Vai me fazer mal? Quanto tempo? O que eu tenho que deixar de comer? O que eu posso comer? O que considera quebra de jejum? Hoje a gente é milindre demais, a gente é curioso demais e eu não sei até que ponto isso é saudável, porque na época da Bíblia as pessoas simplesmente pegavam e faziam. O problema de nós perguntarmos demais não é nem o fato de perguntar, mas é o de deixar de fazer. Eu não pergunto buscando uma excelência, eu pergunto buscando uma justificativa para não fazer. Vai me dar tontura? Eu não quero passar mal. Ah, vai me deixar com refluxo? Ah, melhor não fazer. O que eu posso comer porque eu não quero ficar sem comer 100%? O que eu posso beber? Eu fico o tempo todo buscando justificativas. A gente tem que começar a pegar e fazer. É para jejuar? Beleza, eu vou jejuar. Eu vou ficar um dia sem comer, eu vou ficar 10 horas sem comer, eu vou ficar 12 horas, 5 horas, seja o tempo que for, eu vou ficar sem comer porque eu quero me disciplinar espiritualmente. Eu quero tratar o meu coração, eu quero orar porque eu quero me aproximar de Deus. Eu não preciso agora ficar ouvindo e aprendendo que palavras que eu devo dizer quando orar, como eu devo orar, quanto tempo eu devo orar. Eu tenho que pegar e orar. Importante ressaltar que a vida que agrada a Deus não é uma vida que acumula ritos ou práticas religiosas. Nós temos uma única coisa para fazer, um único propósito de vida: experimentar uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Deus não quer que você tenha disciplina espiritual só para cumprir aquilo que eu estou pedindo. Deus não quer que você tenha uma prática de devoção só para cumprir tabela. Ele quer que você desfrute. Ele quer que você experimente do que é ter uma vida de intimidade com Ele, de ser chamado de Teófilo, de ser chamado amigo de Deus, de se tornar filho de Deus. Por que eu devo ser disciplinado espiritualmente, então? Nossa geração é uma geração totalmente indisciplinada. E você vai concordar comigo, a gente tem dificuldade para tudo que é disciplina. Seja acordar cedo, seja atividade física, seja alimentação, seja controlar aquilo que nos dá prazer. Tudo a gente é indisciplinado. E, consequentemente, a gente tem ignorado os ensinamentos bíblicos, a gente tem ignorado o que é de fato ser cristão, a gente tem ignorado tudo aquilo que o Evangelho tem para nos ensinar e nos trazer como responsabilidade. E por isso nós precisamos voltar urgentemente às disciplinas espirituais. Antes de entrarmos nas disciplinas espirituais, é importante salientar que qualquer que seja a disciplina, a característica mais importante é se parecer com Jesus. Seja orar, seja jejuar, seja amar, seja cuidar, seja servir, independente do que você for fazer, faça pensando que é para se parecer com Jesus. Porque de nada adianta uma disciplina sem direção. Eu quero que você imagine comigo um menino. Imagina comigo um menino de 6 anos, chamado Kleber. E esse garoto chamado Kleber, todos os dias ele chega da aula e os seus pais obrigam ele a ficar a tarde toda treinando o seu violão, fazendo notas repetidamente. E Kleber, ele fica exausto, ele fica cansado, ele já não tem mais tanta vontade de fazer, mas ele é obrigado todos os dias a fazer. Enquanto está ali treinando no seu violão, Kleber olha pela janela e vê seus colegas jogando bola na rua, brincando de pega-pega. Assim seria difícil Kleber permanecer. Ele logo ia desanimar, ele logo ia chutar o balde, ele logo ia largar, ia se tornar um garoto indisciplinado na música. Agora imagina comigo que numa dessas tardes, Kleber está ali treinando o seu violão, aparece um anjo para Kleber, e aí o anjo convida Kleber a dar um passeio, e o anjo dá uma visão para Kleber, e Kleber agora ele está diante de uma orquestra, cheios de músicos profissionais,
músicos excelentes, todos numa mesma sinfonia, todos harmonicamente, todos comunicados, e é lindo, é emocionante. E Kleber começa a chorar de tão lindo que é aquilo. E o anjo vira para Kleber e fala assim: Kleber, isso que você está vendo é o seu futuro. Esse violonista ali é você. E agora Kleber volta para sua casa e ele não vai mais treinar como ele treinava antes. Agora ele vai treinar com tudo que ele tem, com toda vontade, com toda garra, com toda disciplina. Porque agora ele tem uma direção. Porque agora ele entende o porquê que ele está fazendo isso e ele entende onde ele quer chegar. Assim também é a nossa vida espiritual, assim também é a nossa disciplina espiritual. Não adianta a gente querer ser disciplinado se a gente não tem uma direção. Não adianta você querer orar todos os dias se você não tem uma direção. Você precisa entender qual que é o propósito da sua disciplina espiritual. Você precisa entender onde você vai chegar para aí sim fazer sentido todo momento que você for ter com Deus. Muitos de nós somos iguais ao garoto Kleber na disciplina espiritual. Nada faz sentido. Tudo só parece um rito, só parece uma obrigação, porque não tem direção. Devemos entender o que nós havemos de ser. E Romanos 8, versículo 29, diz que aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para ser conforme à imagem de seu Filho. O plano de Deus garante que, ao final, todo cristão será conformado à imagem e semelhança de Cristo. Em João fala que seremos transformados quando Ele se manifestar, para que sejamos semelhantes a Ele. Não se trata de uma visão, se trata de você daqui a um tempo. Assim como o anjo falou para o Kleber que aquilo não era uma visão, mas sim era ele no futuro. Eu estou te dizendo, se tornar parecido com Cristo não é uma visão, mas é um futuro muito próximo, quando a gente praticar a disciplina espiritual. Se Deus vai me tornar semelhante, por que eu preciso ser disciplinado espiritualmente? Até Cristo voltar, nós devemos desenvolver a busca de se tornar parecido com Ele todos os dias. Não devemos só esperar pela santidade, nós devemos buscar a santidade. Hebreus 12 fala para a gente se esforçar para viver em paz com todos e para sermos santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ser cristão vai muito além de ir na igreja ou assistir cultos. Ser cristão vai muito além de sentar no banco da igreja. Ser cristão, como Jesus Cristo falou, requer tomar sua cruz e seguir a Cristo. Para você ser cristão, você precisa tomar sua cruz e seguir a Cristo. Você precisa parar de brincar com isso, porque Jesus Cristo não brincou na hora de morrer por você naquela cruz. Ele morreu com uma direção, ele morreu com um propósito e ele morreu por inteiro. Se você aceitou Jesus no seu coração, aceite por inteiro. Queira conhecer a Ele, queira viver por Ele, viva por coisas maiores. Devemos nos apegar ao propósito. Qualquer disciplina, qualquer, seja correr, seja caminhar, seja comer, seja treinar, qualquer disciplina, não importa qual, o foco deve estar sempre no propósito. E o propósito da nossa vida é parecer com Cristo. Temos falhado miseravelmente na luta contra o pecado. Eu tenho aconselhado muitos jovens que falam: Renan, eu não consigo largar masturbação, eu não consigo largar pornografia, eu não consigo parar de ficar, eu não consigo vencer. Por mais que todos os dias eu acorde dizendo: hoje eu não vou pecar. No final do dia eu estou chorando porque eu pequei. Mas o que acontece é que a gente se ilude achando que a gente vai vencer por nossa própria força. A gente se ilude achando que eu vou vencer a pornografia, a masturbação, ou seja, qual for o seu pecado, por força do meu próprio braço, por minha determinação, mas não é assim que nós vamos vencer o pecado. Você quer vencer o pecado? Se torne disciplinado espiritualmente, porque você vai começar a orar por um propósito, vai começar a jejuar por um propósito, vai começar a se aproximar de Deus por um propósito que é parecer com Cristo. E aí agora não sou eu que vou lutar contra o pecado, mas é Cristo me ajudando a vencer o pecado. Algo que é da nossa natureza pecaminosa só pode ser vencido com a ajuda da graça misericordiosa de Deus. Por isso, ao invés de lutar sozinho contra o pecado, lute em exercer as suas disciplinas espirituais. Recorde grandes homens
Olhe para o passado e veja os maiores. Todos eles eram disciplinados espirituais. Seja no espiritual, seja em qualquer profissão, aqueles que fizeram história, eles eram disciplinados. Eu nunca conheci alguém que tenha chegado na maturidade espiritual sem ser disciplinado espiritualmente. Quando nós somos disciplinados espiritualmente, Deus trata de dentro para fora. Porque uma maneira de Deus me tratar é quando eu sofro alguma coisa e é de fora para dentro. Outra maneira de Deus me tratar é quando alguém me fala algo e é de fora para dentro. Mas quando eu sou disciplinado espiritualmente, eu tenho o meu encontro com Deus, Ele me trata de dentro para fora. E aí cria raízes e floresce. E aí que vem os frutos, aí que as pessoas percebem. A palavra traduzida por disciplina do grego é gymnasia, da qual derivam as palavras ginásio e ginástica. Pense nas disciplinas espirituais como um exercício físico. Quanto mais eu treino, mais forte eu fico. Quanto mais eu me exercito, mais forte eu fico. Quanto mais disciplinado espiritualmente, mais forte espiritualmente eu estou. Quanto mais disciplinado, quanto mais exercício espiritual eu faço, mais forte eu vou ficar na luta contra o pecado. No Novo Testamento, nós temos um mendigo cego, marginalizado, chamado Bartimeu, que sabendo de tudo que Jesus já estava realizando, faz de tudo para se colocar no caminho de Jesus, e quando Jesus se aproxima, ele grita, ele clama, e em resposta, Jesus age de maneira sobrenatural e faz um milagre, curando a vida daquele cego. Mais para frente, a gente tem a história de Zaqueu, um cobrador de impostos, que por ser de baixa estatura, sabendo que não poderia, que não conseguiria enxergar Jesus, ele faz um esforço tal de subir em uma árvore, a ponto agora de ser notado por Jesus. Jesus manda com que ele descesse, Jesus vai na casa de Zaqueu. Aquele homem tem um encontro com Deus, de tal forma que agora ele devolve para os pobres tudo aquilo que tinham roubado. O que nós temos em comum nessas duas histórias é que ambos homens se colocaram no caminho de Jesus. Ambos pagaram um preço para ter um encontro com Jesus e o tiveram. Tiveram sua vida transformada, salva, tiveram um milagre, experimentaram do sobrenatural de Deus. O que isso nos ensina? Que nós precisamos todos os dias nos esforçar para nos colocar no caminho de Jesus e falar: Jesus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Jesus, eis-me aqui, me usa, fala comigo, se expressa para mim, eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero te sentir, mas eu não quero mais viver como eu estava vivendo. Deus, me leva a ter uma metanoia, me leva a ter uma nova percepção da realidade. Deus, eu estou aqui, eu não quero mais viver por coisas vãs, agora eu quero viver por Ti. Todos os dias pague o preço, mas se coloque no caminho de Jesus, porque aí você vai experimentar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Pense nas disciplinas espirituais como uma maneira de se colocar no caminho de Jesus. Spurgeon enfatizou a importância das disciplinas espirituais da seguinte forma: eu devo cuidar, acima de tudo, de cultivar a comunhão com Cristo, pois embora ela não possa jamais ser a base de minha paz, observe ainda assim, ela será o canal pelo qual a paz irá fluir. As disciplinas espirituais são os canais da paz e de tudo aquilo que Cristo nos concede, que nos leva à santidade. Os cristãos são chamados a fazer algo que naturalmente não fariam, ser disciplinados espiritualmente, a fim de se tornar aquilo que sempre quiseram ser, semelhantes a Jesus Cristo. Nosso mundo está faminto de pessoas profundas. Nosso mundo está faminto de pessoas verdadeiramente transformadas. Tolstói observou: todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Você quer mudar o mundo? Transforme primeiro a si mesmo. Você quer levar Jesus Cristo para o mundo? Leve primeiro Jesus para você. Você quer que o mundo conheça a Deus? Conheça primeiro você a Deus. A transformação interior da nossa vida é um alvo digno do nosso melhor esforço. Nós estamos começando uma corrida, a gente está começando uma maratona. Nós vamos tratar e transformar a nossa vida em cada área da disciplina espiritual.
Nós vamos primeiro tratar disciplinas espirituais interiores, depois aquelas que se externalizam. E o meu convite para você é: venha com a gente, se esforce, porque um passo e você já não está mais no mesmo lugar. Se disponha a viver o sobrenatural de Deus. Se até hoje você estava na igreja e ninguém nunca te chamou para caminhar junto, se até hoje você estava na igreja e nunca deu um passo, agora, nesse mesmo instante, tem muita gente começando e você tem a oportunidade de começar junto, de ter alguém te mentoreando, de ter alguém te ajudando e de ter alguém falando assim: vamos junto, vem, força. E compartilhar e mandar no grupo. E aí, já oraram hoje, já jejuaram, já leram a Bíblia, e a gente vai se cobrando, a gente vai se ajudando, mas não vamos ficar parados, deixando o tempo passar. Vamos participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Se você aceita o meu convite e quer viver essa transformação, e quer viver a disciplina espiritual, e quer se esforçar, e quer me ajuda, cara, ora comigo agora. Dependente de onde você esteja, de como você esteja, coloque seu coração diante de Deus. Fala: Deus, eu quero experimentar desse sobrenatural. Eu quero ser alguém disciplinado. Eu quero ser uma pessoa mais profunda que vai levar o mundo a viver experiências mais profundas. Me tira da superficialidade, me ajuda a vencer a procrastinação, me ajuda a vencer a minha preguiça, me ajuda a vencer tudo aquilo que me afasta de Ti. Se disponha, porque no final dessa série nós teremos vários testemunhos, e eu quero que o seu seja um deles. De chegar e falar assim: cara, agora eu entendi o que Deus quer de mim, agora eu entendi o que é relacionamento com Deus, agora eu aprendi a como me relacionar com Ele. Se você quer junto, se disponha, ore comigo agora. Está aparecendo aqui o número da nossa igreja, entre em contato, mande uma mensagem. Nós temos células, nós temos discipulado. Se você quer fazer parte, será um prazer ter você conosco. Só não fique sentado observando tudo acontecer, porque Deus quer que você faça parte de tudo isso. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de co-participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, Pai. Não nos deixe ficar na nossa zona de conforto enquanto o Senhor faz tudo o que está fazendo. Nós queremos fazer parte, Pai. Usa-nos. Nos leve a experimentar do sobrenatural todos os dias no nosso relacionamento contigo, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Olha, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Deus tem levantado pessoas, Deus tem transformado. Mas a diferença é que as pessoas se colocaram à disposição. O que faz uma mensagem ser boa não é o tanto que eu preparo, não é minha homilética, não é a forma como eu falar, se eu falo ou não embolado, se eu falo rápido ou se eu falo devagar. O que faz uma mensagem ser boa é o quanto a gente coloca ela em prática. Talvez você esteja olhando para a sua vida e falando assim: eu não sou apto, eu não sou capaz, eu não consigo vencer. Mas um passo e você já não está mais no mesmo lugar. E uma vantagem que nós temos é que Deus está com a gente todos os dias, falando no nosso ouvido, falando no nosso coração. O meu convite para você é: escute o Espírito Santo. Quando Ele falar para você orar, ore. Quando Ele falar para você ler a Bíblia, leia. Mas quando Ele falar para você ler a Bíblia, cabela leila. Mas se disponha. Assim como você amanhã pensa em comer, pensa em tomar banho, pensa em beber água, já prepare o seu dia para amanhã você orar, ler a Bíblia e falar com Deus. Porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender do resultado. Vamos junto nessa, vamos caminhar junto, conte comigo. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma semana cheia da presença dEle e que você desfrute do sobrenatural de Deus na sua vida. Será um prazer para mim ter você em alguma das nossas células, ter você no nosso grupo de WhatsApp. Mande uma mensagem pra gente. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, porque é muito importante para que o YouTube propague para mais pessoas. E compartilhe nas suas redes sociais para que essa mensagem chegue a mais corações também. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço. Tchau.